Você já deve ter ouvido que o intestino é o nosso segundo cérebro, e essa frase faz muito sentido porque o que acontece lá no nosso intestino afeta diretamente a nossa saúde mental. Então, se você convive aí com desconfortos intestinais, dores abdominais, intolerâncias alimentares, intestino preso, intestino solto, saiba que todas essas disfunções no seu intestino, todos esses desconfortos, esses sinais de que o seu intestino está desequilibrado, não afeta apenas a sua função intestinal, mas também a sua saúde ali de forma integral, de forma sistêmica, que dependem de um bom funcionamento desse órgão para que tenha este equilíbrio no seu organismo entre a sua saúde física e a sua saúde mental. Nesse vídeo eu quero te mostrar todas as consequências que o intestino que não está saudável pode trazer para a sua saúde, sintomas que talvez você esteja convivendo aí na sua rotina sem nem se dar conta de que tem relação com a sua saúde intestinal, para que você possa entender o quanto essa peça-chave, essa sua saúde intestinal vai fazer a diferença para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para que você se sinta leve e consiga ficar bem fisicamente e mentalmente. Também vou te mostrar que esses desequilíbrios são apenas a pontinha do iceberg. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final para conseguir consumir de todo esse conteúdo e para que ele sirva aí como um incentivo para você olhar mais para a sua saúde intestinal e cuidar do seu segundo cérebro. Bom, a gente tem uma conexão direta entre o nosso intestino e o nosso cérebro através do nervo vago. Eles trocam informações o tempo todo e no nosso intestino a gente tem uma série de células nervosas ali que vão captar sinais importantes para que a gente consiga fazer sinalizações no nosso organismo referentes à saúde ou referentes à doença. É conhecida uma frase muito antiga de que toda doença começa no intestino. E também é muito coerente dizer isso porque grande parte dos problemas que a gente tem hoje de saúde estão relacionados com a nossa saúde intestinal. E as pessoas vêm apresentando cada vez mais disfunções no intestino, cada vez mais desequilíbrios. E grande parte da justificativa desse problema está no nosso estilo de vida atual. Uma alimentação muito ruim, com muito ultraprocessados, industrializados, alimentos refinados, açúcares, edulcorantes, conservantes, aqueles ingredientes na lista de ingredientes dos produtos que a gente não sabe nem muito bem o que significa, aqueles nomes cheios de número, tudo diferente da comida de verdade, que vai afetar de forma negativa o nosso funcionamento intestinal e trazer essas disfunções a longo prazo, porque não é o combustível adequado para as células do nosso intestino. Então, se elas não estão recebendo um combustível adequado, como é que elas vão funcionar de forma adequada? A gente precisa, então, substituir esse combustível adulterado por um combustível adequado para que a gente consiga recuperar a boa função desse intestino e proteger as barreiras intestinais, que são potentes agentes aí protetores para a nossa saúde. Lá no seu intestino, você tem o muco intestinal, que protege as suas células intestinais, e as células intestinais que protegem a sua corrente sanguínea. Então esse muco, ele vai ser um revestimento mesmo ali, que vai impedir que toxinas, micro-organismos, vírus, bactérias, agentes causadores de doenças sejam absorvidos através das suas células intestinais e cheguem à sua corrente sanguínea. E quando a gente tem uma alimentação muito inadequada, quando a gente não consome os alimentos que a gente precisa, a gente acaba causando ali uma série de buracos nesse muco intestinal, então ele começa a sofrer prejuízo de função, e o que era para estar protegendo, o que era para estar sendo um escudo para as suas células intestinais, perde a sua funcionalidade, e todas essas coisas que não deveriam estar passando por essa barreira começam a penetrar suas células intestinais e chegar à sua corrente sanguínea. E se chega mais bactérias, se chega mais toxicidade, se chega mais agentes causadores de doenças na sua corrente sanguínea, você afeta a sua saúde de forma muito negativa. É por isso também que baixa saúde intestinal está muito relacionada com baixa imunidade, baixa produção de energia no organismo, inflamação, coisas que afetam muito além do nosso funcionamento intestinal, vão interferir no funcionamento do nosso organismo como um todo. Então aqui no consultório, por exemplo, quando eu recebo pacientes com desequilíbrios intestinais, a gente vê que esse desequilíbrio intestinal começa a afetar diversas coisas na saúde desse paciente, o metabolismo, o funcionamento de alguns órgãos, predispõe a uma resistência à insulina, um acúmulo de gordura maior, começa a afetar a saúde mental, então o paciente um pouco mais deprimido, mais ansioso, e todas essas peças aí vão se conectando e tornando esse paciente uma pessoa que tem mais dificuldade de se sentir bem com ele mesmo. Tudo começou lá no intestino. Então, quando a gente vai olhar para cada um desses sintomas de desequilíbrios no organismo, a gente também precisa pensar na saúde
saúde intestinal, que é uma coisa muito importante para que a gente consiga restabelecer esse equilíbrio, ajustar todas essas partes e se sentir bem. Então, quando você trata o seu intestino, quando você cuida do seu intestino consumindo a comida de verdade, com menor nível de processamento, ou seja, desembalando menos e descascando mais, você também melhora o seu humor, você melhora os seus níveis de energia, você reduz a inflamação no seu organismo, reduz a ansiedade, melhora seu sono, sua pele, seu foco e concentração, a fixação de memórias, melhora a sua função tireoidiana, que é uma glândula muito importante para que o seu metabolismo funcione bem, para que você consiga emagrecer, consiga se sentir bem, para que você produza energia com qualidade. Também reduz aquela sensação de névoa cerebral que muitas pessoas sentem, aquela confusão mental, aquela dificuldade de estabelecer um raciocínio, ou a necessidade de ler muitas vezes o mesmo texto para que você tenha entendimento daquilo, ou seja, uma dificuldade aí de aprendizado. Tudo isso vai ficar melhor quando o seu intestino estiver bem, quando o seu intestino estiver saudável. Além disso, a sua digestão também fica melhor e o seu funcionamento hormonal fica melhor, porque todas essas coisas dependem de uma boa saúde intestinal. Tocando um pouco no aspecto da ansiedade, depressão e do próprio humor, lá no intestino a gente tem grande parte da produção de serotonina, para citar apenas um dos neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso bem-estar e que são produzidos no intestino. E tudo que gera inflamação a nível intestinal e desequilibra o nosso intestino vai afetar essa produção de neurotransmissores envolvidos com o nosso bem-estar e tendem a gerar mais desequilíbrios mentais que vão afetar sim a nossa saúde mental. Então são pessoas que tendem a ter mais oscilações de humor, são mais ansiosas, mais deprimidas, pessoas que têm inflamação e disfunção a nível intestinal. E aí muitas pessoas hoje em dia relatam essa hiperpermeabilidade intestinal, que é o quê? Você perder ali o bom funcionamento das suas células intestinais. Então a gente tem as nossas células intestinais, que são os enterócitos, e todas elas ficam juntinhas para que passe através dessas células apenas o que o nosso organismo precisa, que são os nutrientes, a água, aquilo que é necessário para que a gente tenha uma boa saúde. E quando a gente começa a prejudicar aquele muco intestinal e o nosso organismo perde essa barreira de proteção das nossas células intestinais, o que acontece é que essas células intestinais elas vão tendo mais espaço entre si, o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então o que era para estar juntinho aqui, duas células juntinhas, começa a ter um espaço e através desse espaço começa a passar aquilo que não deveria e gerar inclusive mais toxicidade no nosso organismo, o que pode aumentar a produção de radicais livres que causam danos às nossas células do corpo como um todo, mais inflamação e mais estresse oxidativo, que pode gerar uma sobrecarga aí para todos os nossos órgãos. E resolver uma hiperpermeabilidade intestinal não é só uma questão de tirar o glúten, tirar os laticínios da sua dieta, assim como muitas pessoas sugerem como uma alternativa que soluciona esse problema. Não, o problema está relacionado com N fatores que a gente precisa dar atenção pensando nessa saúde intestinal. Então a gente precisa assim considerar que existe uma infecção parasitária, ou seja, parasitas aí no seu organismo gerando essas disfunções, atrapalhando esse bom funcionamento do seu organismo, inclusive atrapalhando a absorção de vitaminas e minerais importantes para a saúde. Precisamos considerar intolerâncias, alergias, sensibilidades alimentares que também vão causar prejuízo de função no intestino e precisa fazer um exame para investigar a fundo se algum alimento está te causando desconforto, está contribuindo para a disfunção da sua saúde intestinal, para ele ser retirado da sua dieta, para que você consiga restabelecer esse equilíbrio e pare de lesionar o seu intestino. Precisamos também considerar os fungos, né? Supercrescimento fúngico, como a cândida, por exemplo. Se existe uma proliferação fúngica, a gente tem mais dificuldade também de retomar esse equilíbrio intestinal. E para isso, a gente também precisa agir controlando essa proliferação fúngica para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio desse órgão. Estresse crônico, que vai afetar muito o seu funcionamento intestinal. Por quê? Um bom intestino, o intestino que funciona de forma saudável, tem mais ativação do sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema nervoso que deixa a gente mais tranquilo, mais relaxado. E se a gente está em situação de estresse o tempo todo, se você vive aí sob condição de estresse, tá o tempo todo esquentadinho com alguma coisa, você tem mais ativação do sistema nervoso simpático, que é o que te deixa em estado de alerta, estado de luta ou fuga. Então, como você não tem ativação de sistema nervoso parasimpático nesse estado de estresse, o seu intestino não funciona de forma adequada e se esse estresse se torna crônico e não apenas pontual, não apenas uma questão que vem em certos momentos você resolve pronto, não, aquele
aquele estresse está sempre presente ali com você, ele vai acabar gerando disfunções no seu intestino, que vai ter mais dificuldade de fazer um equilíbrio da microbiota intestinal e fazer uma boa função, para que você consiga usar o banheiro com tranquilidade. Então é preciso também controlar o estresse na sua rotina, para que você consiga ter uma boa função intestinal e consiga aí não sofrer com todos esses desequilíbrios na sua saúde. O uso crônico também de medicamentos e antiácidos atrapalha muito o funcionamento do seu intestino. Medicamentos como antibiótico, por exemplo, além de matar as bactérias ruins que causam a infecção, e você realmente precisa tomar um antibiótico para combater essa infecção, eles acabam matando muitas bactérias boas também. E aí, se você não faz uma reposição dessa microbiota com as bactérias boas que foram mortas, através de probióticos ou prebióticos, você fica com essa diversidade da sua microbiota intestinal insuficiente, e ela é fundamental para que você tenha uma boa função desse órgão. Então você vai trazer prejuízos para a sua saúde intestinal. E o uso de antiácidos pode acabar com a sua acidez estomacal, o que é um outro ponto muito importante para que você faça uma boa digestão dos alimentos e consiga ter o seu intestino funcionando de forma adequada. Então isso precisa ser considerado na hora de montar sua estratégia alimentar, sua estratégia de suplementação, para que você tenha estratégias aí para ter uma microbiota intestinal diversificada, saudável e uma boa acidez estomacal, para que você consiga fazer uma boa digestão dos alimentos e recupere a sua função intestinal. E se você precisar de ajuda nesse sentido, se você precisa de uma ajuda, um direcionamento para retomar a sua saúde intestinal, não sabe nem por onde começar, não sabe como encaixar todas as peças desse quebra-cabeça, me manda uma mensagem no link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo para saber mais informações sobre a minha consulta, sobre o meu acompanhamento e como isso pode te ajudar a melhorar a sua saúde intestinal e a sua saúde como um todo. Um outro ponto importante é o uso dos contraceptivos orais, os anticoncepcionais. Então eles vão afetar muito também a questão intestinal, causar disfunções a nível intestinal, podem interferir no funcionamento do seu intestino, e ele está bem relacionado nas mulheres com o intestino preso demais, o que pode acabar afetando também a sua saúde intestinal. Então isso precisa ser considerado na hora de montar um planejamento que vai fazer com que você reestabeleça essa saúde intestinal. Anos de dieta restritiva e corte muito rigoroso de alimentos também podem afetar a questão intestinal, porque pouca diversidade na sua alimentação. Se você tem uma dieta muito restritiva, você não tem dos prebióticos ali que alimentam boas bactérias no seu intestino, não tem também uma diversidade de nutrientes que são importantes para a boa função intestinal e acaba afetando diretamente a função desse órgão. Então a gente vê uma relação muito grande também entre dietas muito restritivas e saúde intestinal prejudicada. Você precisa sim de uma dieta saudável, com comida de verdade, mas isso não significa que a sua dieta tem que ser limitada. Muito pelo contrário, uma dieta diversa, com variedade de alimentos que favorecem a sua saúde intestinal, vai te ajudar muito a garantir que o seu intestino tenha tudo o que ele precisa para funcionar bem. Deficiência de nutrientes específicos também podem afetar a sua saúde intestinal, como por exemplo o zinco, está muito relacionado com as diarreias, o intestino mais solto, e o magnésio, a falta do magnésio, que gera mais tensão, está muito relacionado com o intestino preso. Como a gente investiga essas deficiências nutricionais? Através de sinais e sintomas e também com os exames de sangue, através de uma bateria completa, investigando todo esse perfil nutricional do seu organismo, entendendo aquilo que está faltando e pode estar afetando o seu funcionamento intestinal. E até mesmo coisas que aconteceram com você quando você estava na barriga da sua mãe ou na sua infância podem estar afetando o que você tem como função intestinal hoje. Então, se por exemplo você nasceu de parto cesárea em vez de nascer de parto normal, você tem menos bactérias probióticas na sua microbiota e tem mais tendência a desenvolver desequilíbrios intestinais, intolerâncias e alergias ao longo da vida. Se você não teve também uma introdução alimentar, pode ser que essa diversidade de bactérias no seu intestino também seja prejudicada. E o uso de antibióticos na infância também pode ter trazido aí um prejuízo para sua função intestinal. Então é algo bom para tomar consciência, assim como aconteceu comigo, né? Minha mãe nem fazia ideia dessas informações, para que a gente consiga usar essas informações para ajudar as pessoas à nossa volta e para ter mais entendimentos também daquilo que vai ser necessário fazer no nosso caso para restabelecer a nossa saúde intestinal mesmo depois de tantos anos de disfunção. Então tem aquelas pessoas que se acomodam. Nossa, Eu sempre fui assim. Meu intestino sempre foi ruim. É algo de família. Minha mãe é assim, minha avó é assim. Todos são assim na minha família. Mas, de repente, todas as pessoas na sua família seguiram o mesmo padrão alimentar, não cuidaram dessa disfunção intestinal. E tendo esse mesmo padrão, todas apresentaram a mesma disfunção, que hoje é muito comum na maioria das pessoas ter uma disfunção intestinal. Mas, a partir do momento que você começar a fazer a coisa
certo, o seu intestino começa a restabelecer uma boa função e você recupera a sua saúde intestinal, ainda que você tenha carregado uma disfunção por anos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, que ele sirva de motivação para você cuidar mais da saúde do seu segundo cérebro, o que certamente vai fazer com que você tenha muito mais equilíbrio na sua saúde física e saúde mental. Que você ajuste a base aí necessária para que você tenha um bom funcionamento intestinal, que é ter um sono de qualidade, dormindo aí até as 10h30 da noite, por 7, 9 horas é o ideal para adultos. Que você coma comida de verdade, reduzindo ao máximo ultraprocessados, industrializados, alimentos ricos em farinhas, em açúcares que podem aí interferir na sua saúde intestinal. E tenha bastante diversidade na alimentação baseada em comida de verdade, que vai garantir que o seu intestino funcione de forma adequada, porque você vai estar dando o combustível adequado. Que você se hidrate bem, porque a hidratação também é fundamental para que você tenha um bom funcionamento intestinal, porque ela que vai hidratar o seu bolo fecal, vai hidratar as suas células intestinais para que elas façam uma boa função. Que você tenha uma rotina constante de exercícios físicos que estimulam os movimentos intestinais, fazem com que o seu intestino funcione muito bem também. Que você gerencie na sua rotina o seu estresse, o que vai ser muito bem-vindo também para que você consiga fazer o reparo da sua saúde intestinal e reestabeleça o equilíbrio. E depois dessa base bem trabalhada, se você sentir que tudo isso aqui ainda não foi suficiente, que você ainda precisa de algo a mais, eu te recomendo um direcionamento profissional de forma personalizada para que você consiga entender quais são as pecinhas ali fundamentais para que no seu caso, o que você está fazendo comece a surtir mais efeito e você veja mais resultados na sua saúde intestinal. Cada ser humano é único, cada estratégia é única e com esse direcionamento de um nutricionista, você consegue ter resultados muito positivos na sua saúde intestinal. Estou muito disposta a te ajudar, então se você busca esse direcionamento, se você busca um plano mais personalizado, não deixa de me mandar mensagem clicando no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo para saber mais informações sobre a minha consulta. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, por toda a parceria aqui nesse canal. Pode deixar aqui embaixo também sugestões de vídeos, que eu fico super feliz em receber as sugestões de vocês e replicar isso na forma de conteúdos. E nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um beijo!